que somos de Deus, do Espírito de Deus, que somos da linhagem de Davi, de Abraão e de Isaac e de Jacó, servimos ao Deus dele, e nós servimos ao Deus deles, que é o Deus verdadeiro, é o Altíssimo. Estamos aqui pregando o Evangelho de Deus, do Espírito de Deus. Nós somos mensageiros da palavra. Como Maria é mensageira, como Abraão é, como Isaac é, como Jacó é, como Moisés é, Davi, Caleb, Josué, tudo foram mensageiros de Deus, da palavra. E todo aquele que prega a palavra correta de Deus, são o quê? Mensageiros de Deus. Nós aqui não pregamos religião, e a Bíblia fala, o Alcorão fala, religião. Nós pregamos aqui a lei de Deus, certo? Vamos lá. Hoje é 29 de janeiro. Meu irmão está lá na África, eu esqueço de mais nome. Marcelinho, cabeça de chapéu de couro. Eu sei que você está assistindo sempre a live, está mandando por alguém. Obrigado, Marcelinho. Manda para o povo aí que está lendo seu Alcorão. Está lendo, viu? Para o mundo inteiro. Talvez vocês aí não estejam fazendo isso, não. Mas nós aqui no Brasil e na Bahia e Juazeiro estamos fazendo. Veja quem está fazendo aí, me responda. Vamos lá. Mas como eles têm tomado por hábito, enquanto tem a Torá, em que há o julgamento. Eu vou dizer Deus para não falar lá, porque é o mesmo Deus, pode dizer. De Deus, em seguida, depois disso, voltam as costas. Ó, presta atenção, viu? Olha o que ele vai falar aqui, ó. Presta atenção. Mas como eles que tornam por hábito, quer dizer, gente erra, enquanto tem a Torá, quer dizer, o livro, em que há o julgamento de Deus. Seguida, depois disso, volta às costas. Esses não são os crentes. Quer dizer, você recebe a bênção de um trabalho desse, o que é que você faz? Vira as costas, esquece que aquilo ali não existe. Olha o que ele diz. Por certo, fizemos descer a Torá nela. A orientação é a luz. Com ela, os profetas que se esmalinizaram, julgava os que praticavam o jubilismo. Assim também os rabines, os sacerdotes, porque consultavam o livro de Deus e era testemunha dele. Então, não receia os homens, e receia-me, e não vendais meus sinais, por inferno preso, e quem não julga conforme o que Deus fez descer, esses são os renegadores de quê? Da fé. Aquelas pessoas que renegam a fé. Nele prescreve-lhes que se pague a vida pela vida. Ó. Preste atenção, viu? Preste atenção. Neles prescreve que se pague a vida pela vida, e os olhos pelos olhos, nariz pelo nariz, orelha pela orelha,
dentes pelos dentes, e também para as feridas o talião. Então, quem por caridade dispensa isso, lhe serviria de exposição, quem não julgar conforme o que Deus fez descer, esses são os injustos. Presta atenção, olha aqui, viu? Olha aqui. Vida por vida. Você matou, você morre. Você errou, você vai pagar um preço. Eu vou repetir, viu? Nele prescrevem que se pague, ó, vida pela vida, olho pelo olho, nariz pelo nariz, orelha pela orelha, dente por dente, e também para as feridas o talião. Então, quem por caridade dispensa isso, lhe servirá de exposição, quem não julga conforme o que Deus fez descer, esses são os injustos. Está vendo? Se você pratica a coisa certa, você vai receber a coisa o quê? Certa. Se você pratica a coisa errada, você vai receber o quê? A coisa errada. Quando ele diz, ó, na pegada daqueles fizemos seguir a Jesus. Ó, na pegada daqueles fizemos seguir a quem? Jesus. Filho de quem? Maria. Para confirmar o Torá que havia antes deles, consideramos-lhe o Evangelho. Nele há orientação e luz e confirmação do Torá, que havia antes deles orientação e exaltação para os piedosos. Foi o que Jesus veio fazer? Trazer o quê? Orientação. Certo? Que os seguidores do Evangelho, julguem conforme o que Deus fez descer nele. Quem não julga conforme o que Deus fez descer, esses são os perversos. Quer dizer, você está pregando uma coisa que não é o que Deus mandou. É o que você quer pregar. Como é que você... Eu acho assim. Como é, pastores, que vocês vão pregar uma coisa para o povo, padre, que sai da sua boca? Que conhecimento você tem algum se não ler a Bíblia, se não estudar a palavra? Se você não pregar pela palavra. Concordam? Ou não é? Ou não é, vô? Ou não é jornalista, professora? O irmão? Ou não é, irmãzinha? Se você sair da pregação daqui, você está mentindo. Como é que você vai pregar uma coisa que você não viu lá atrás? Que segurança você vai ter? Aí eu dizer, Jesus é bom, vai botar vocês no céu. Aí você vai, um de vocês se levanta, porque se eu estiver lá dentro da igreja ouvindo, eu vou me levantar e vou perguntar, aonde está isso, pastor? Aonde está isso no Evangelho? Ou missionário, ou padre. Ele vai ficar o quê?
com o cara no chão. Porque ele não vai encontrar. É porque o ser humano, ele não tem coragem. Tem coragem de falar fora. Agora, na hora como eu tenho que falar, não tenho. Olha o que ele diz. E para ti, Maomé, fizemos descer o livro com a verdade, para conforme os livros que havia antes dele, e para prevalecer sobre eles, então julgar entre eles, conforme o que Deus fez descer, e não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Ó, o que é que eles estão? Se desviando de quê? Da verdade. E aí? E aí, meu povo, vocês que estão me assistindo do outro lado? Para cada um de vós fizemos uma legislação. Fizeram o quê? E um plano. Deus que quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não fez para por vós a prova. Deus botou nós aonde? Na prova. Com o que vós concedeu, então, inulai-vos pelas boas ações, e Alá será o retorno de todo vós, e ele vos informará daquele de quem desprezais. Que julguei entre eles, conforme o que Deus fez descer, e não sigas suas paixões. Pratique-te de que ele te desvie de algo do que Deus fez descer para ti. Então se volta as costas, saber que Deus deseja que seja alcançado por alguns de seus delitos. Por quê? Alcançado pelo quê? Delitos. O que é a palavra delitos? Malfeitores, coisa errada, que algum faz. Certo, muitos dos homens são perversos. Certo, muitos dos homens são o quê? Perversos. Adianta estar dizendo a vocês, e vocês quando chegam em tal canto, vão ouvir os outros que não têm capacidade de nada. O que é que está valendo minha pregação? O que é que está, menina? O que é que está valendo o que eu estou falando aqui? Nada. Porque você está deixando de ouvir a palavra que está escrita para ouvir mentira. Quando ele diz, ó, busca então o julgamento dos tempos da ignorância. Ó. Quem melhor que Deus em julgamento para um povo que se convencem da verdade? Quem quer do povo ouvir a verdade? Quem quer ouvir? Vocês estão aqui. Não, a verdade é mentira, que está acontecendo isso aí, é porque está acontecendo, porque isso aí não, está acontecendo pela desobediência do homem. Não é porque Deus está fazendo nada. Ele, quem planta, colhe. Vós que credes, não tomei por aliado os judeus. Ó, veja, viu? Aquilo que a gente está conversando ali fora. Vós que credes, não tomais por aliado os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns dos outros,
e quem de vós se alia a eles, será deles por certo. Deus não guia o povo injusto. Essa lapada aqui é pesada, viu? Aqui tem professores, aqui tem jornalista, aqui tem contador. Me responda essa passagem. Vou ler bem devagarzinho. Aonde é que está essa passagem na Bíblia? Vem, Maria. Vem, jornalista. Vem, Júnior. Vem, vovô. Aonde está essa passagem na Bíblia? Vou julgar, vou ler novamente, viu? Buscai, então, o julgamento dos tempos da ignorância. E com melhor que Deus é julgamento para vós, que se converte da verdade. Bora lá. Vós credes que não tomais por aliado os judeus. Por que os judeus? E os cristãos? Por que não os cristãos? Eles são aliados uns dos outros. Quem de vós se alia a ele, será deles por certo. Deus não guia povo injusto. Quem é esse? Oh, Jesus, tão fácil. Quem é esse povo? Repita aí de novo. Não vou repetir mais não, já repeti. Quem é que está pedindo? Não, eu não sei não. Você estava lá dentro, tá certo. Mas vou dizer a vocês o que é. É o povo que foi escolhido de Moisés. Passado pelo deserto. Pelo deserto. Que eles não acreditavam em Deus. As tribos se dividiram. Aí os idiotas, que eu vou chamar isso, mesmo, não conhecem. Vai dizer, é fim de mundo que está acontecendo. Não, gente. Não é fim de mundo. Desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de que eles faziam isso. Foi que eles disseram a Deus: cadê teu Deus? Me prometeu dar comida, dar água. Cadê Moisés? Coitado de Moisés, lascado, com meio mundo de gente em cima, 600 mil homens em cima dele. Aí eles acreditam em Deus. Eles vendo o mar abrir, eles vendo Deus mandar as pragas, eles não acreditando como vocês não acreditam também nos sinais de Deus. Vocês acreditam? Não acreditam não. Se acreditar, subir em cima. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi que Deus mandou Moisés fazer. Bota a vara lá no chão e enfia uma serpente. Ele não mandou? Moisés não foi fazer? A serpente fez o quê? Engoliu as cobras, as outras serpentes que eles fizeram também. Porque Satanás também faz. Para quem não quer assim, para quem não quer entender. Eles acreditaram na praga de gafanhoto? Nunca. Eles acreditaram na praga de gelo que caiu no deserto? Nunca. Eles acreditaram nos tumores que nasciam no povo? Nunca. Mas eles só acreditaram quando Deus desceu e matou todos os primogênitos de Faraó. Tira teu povo daqui que eu não quero mais, que esse teu Deus não presta. Mas eles ainda, Faraó ainda pensou que era brincadeira com Deus. Aí foi atrás do povo no mar. Deu certinho, abriu o mar no meio e eles morreram afogados. O povo de Faraó.
Acabou o resto. É a mesma coisa que está dizendo aqui. Fulano crê. Fulano acredita. Tu está curado. Deus vai te dar a tua bênção. Porque para Deus, porra, não existe câncer. Não existe seca. Não estava seca aí acabando tudo? Ah, vai morrer tudo, vai morrer tudo. Deus manda só 5 dias de chuvinha. O sinal de Deus. Quem aguentou? Para Deus, que nós já estamos se acabando. Está ouvindo de novo? Encheu derramando. Prenda a água agora. Prende. Quando ele diz, então tu vis aquilo em que cujo coração há enfermidade. Olha, Maria. E responde na hora. Se apressarem para eles, dizendo, renascemos, nos alcance, uns revêm. 15, depois Deus faz chegar a vitória, uns a vitória, ou uma ordem da sua parte. Então tornar-se-ás arrependido daquilo de quem guardarem segredo em suas almas. Hoje eu conversando, a gente foi ali fazer umas visitas, andar ali. Conversando, o cara disse, eu sou candomblessista. Primeiro, meu irmão, pega aqui na minha mão. Ele olhou para mim, seu evangelho está fazendo isso, me quer bem. Talvez você acredite mais em Deus do que esses crentes que estão dizendo aí que estão no céu. Céu da boca da onça. Você está. Quando ele diz, os que crê dirão, são estes os que juraram por Deus. Olha, os que crê dirão, são estes os que juraram por Deus, com os seus mais solenes juramentos. Esta convosco, mas anulasse as suas obras, e eles se tornarão perdoadores. Olha, muita gente, pelas igrejas aí, estão esperando a salvação para ser julgado, não estão? Ah, Deus, Jesus vai descer do céu pelas nuvens. Olha, Jesus, porque eu já cansei de ver pastor lá em Caruaru dizer, rapaz, me dizia, ô Jesus, está descendo, está descendo, está descendo. E eu e Simone olhando pela nuvem, nunca desceu Jesus. Que descia muito em Caruaru, era o urubu, comendo a carniça. Aí ele chamou para ir na casa dele. Bora. Eu chego lá, boto a mão na casa dele, ele desceu uma pomba gira, enfiei nele, nos 2 pastores, viraram o inferno dentro da casa dele. Olha a história que contava. Como era o nome dele, Simone? Geraldo. Olha a pomba girando lá. Não espere que ninguém vai vir, não. Deus já está julgando. Deus lhe julga é hoje. Você fez errado, seu julgamento já chega. Quando ele diz, ó, vós que credes, quem de vós apostada da sua religião, Deus fará chegar em seu lugar o povo que ele amará, e quem amará, que será humilde, com os crentes poderosos, com os renegadores da fé. Quem é renegador da fé? Aquela pessoa que não acredita, está renegando o quê? A fé. Lutará no caminho de Deus, não temerás repreensão de quem quer que seja. Ó, esse é o favor de Deus que Ele
concede a quem quer, e Deus é manifestou insciente. Quer dizer, você está passando uma situação difícil, mas você acredita em Deus, que Deus está tomando as providências? Porque tudo é na hora de quem? Deus. Vossos aliados são apenas Deus. Vossos aliados são apenas Deus. Seus mensageiros, os que crê, aqueles que cumprem a oração e concede enquanto se curva diante de Deus. Quem se alia a Deus? Ao seu mensageiro. Aos que crê, triunfará por certo. O partido de Deus é o vencedor. Quer dizer, aqueles que se aliam a Deus, ele é o quê? O vencedor. Não existe outro. Ou existe? Vós que credes, não tomais por aliado os que tomam vossa religião por objeto de zombaria. Quer dizer, você fica zombando daquela pessoa que está pregando a palavra de Deus. E de devoção dentro daqueles os quais foram concedido um livro, antes de vós nem os renegadores da fé. E temei a Deus, e sois crentes. Temer a quem? A Deus. Que nós somos o quê? Crente. Crente é aquele que crê. Quanto chamais a oração, tomais por objeto de zombaria. Quando chamais a oração, chamar para quê? Para orar. Tornai por objeto de zombaria. Divisão isto, porque são um povo que não assume. Diz Maomé, o que seguidores do livro, vós não censurais apenas por crermos em Deus. E muita gente censura a gente porque a gente crê em quem? No que foi decidido para nós, no que foram decidido antes de nós, a maioria de vós é perversa. São o quê? Perversos. É Deus dando, Deus mostrando, Deus curando, Deus abençoando, e o povo dizendo, zombando da cara de Deus. Diz, informamos-vos do que é pior que isso, como reprodução junto de Deus, os que Deus amaldiçoou. Veja, diz, informa vós do que é pior que isso, como reprodução junto de Deus, os que Deus amaldiçoou, contra quem se irou, de quem fez sinais, e poucos e os que adoram. Esses estão em pior situação e mais descaminhado do caminho certo. Quer dizer, Deus está dizendo, meu sinal é aqui, o meu trabalhar é aqui. Aí você sai daqui, chega ali, já muda toda a sua. Você já perdeu a direção de quem? De Deus.
Outra coisa, para mim eu vejo assim, gente. Ah, você morreu, está esperando para ser julgado. Uma porra, você já está sendo julgado. Já. O julgamento já está em você. Ali você diretamente vai para o fogo, que é o quê? Aonde está a passagem na Bíblia? Aonde, Simone, está a passagem na Bíblia? Cadê Simone? Aonde está a passagem na Bíblia que aquela pessoa que morreu, rico, o espírito dele estava onde? Estou no fogo do inferno. Deixa eu botar meu dedo na boca da língua de Lázaro para me esfriar, porque eu estou sendo queimado. Então quer dizer, aquela pessoa já está sendo o quê? O espírito já está sendo o quê? Julgado. Não vai ter esse júri para você, não, vamos para o céu, você vai ficar dormindo no braço de Lázaro, esperando a ressurreição. Do braço de Abraão, esperando a ressurreição. Meu irmão morreu, ele está dormindo, está mesmo? Pois espera que ele está. Se ele fizer coisa errada, ele está no fogo do inferno, queimado. Isso eu acredito. Eu não acredito que vai ter julgamento depois, não. Cadê o julgamento daquele do Vale dos Ossos Secos? Será se eu sou afiado? Será se eu sei? Cadê? Agora não. Como era o nome do profeta, Simone? Ezequiel. Está vendo que minha professora está lá me ensinando? Quando eu me lembro, quando eu me esqueço. Foi que Ezequiel fez? Senhor, era uma multidão de ossos secos. Ora para esse povo voltar. Ezequiel orou, só viu os ossos estalando, juntando no segundo o Evangelho diz. Foi criando músculo, criando pele, criando cabelo, e depois o Espírito desceu e recarnou em cada um. Que ali era um exército, milhões de pessoas. E aí, irmão? Será que vocês estão mentindo, povo de Deus, que dizem que são de Deus? Quando ele diz, quanto vós chegar, diz, cremos enquanto com efeito entre com a renegação da fé, e com efeito com ele sai. Deus é bem sabedor do que oculta. Você faz as coisas escondidas da presença de Deus, aí você pensa que Deus não está. Você está escondendo da presença da gente, mas de Deus. Está vendo? Pegando os cabelinhos, que o outro, aí o cara olha assim e diz. E Deus vem lá de cima, ei, cabra, você está indo no caminho o quê? Certo? Ele diz, é tu, vis muito deles se apressarem, ó. Tu vis muito deles se apressarem para o pecado, para agressão, para devoração do ganho ilícito. Está vendo aquilo que nós estávamos conversando ali na prefeitura? Que escraviou em verdade, que fez? Ó, vou repetir, viu?
Tem muita gente que está correndo aí atrás de pegar dinheiro, ganhar dinheiro, mas o quê? Ilícito. Quando ele diz, tu vis muito deles se apressarem para o pecado, para a agressão, para a devoração do ganho ilícito, que escreveu em verdade por quem fez. Quer dizer, tudo está escrito. E você vai ser julgado na hora que morrer. Não é depois, não. Era muito bom. Que os rabins, os sacerdotes, os... A morte no julgamento, não? Hein? A morte no julgamento, não? Não. A morte para a gente é o julgamento. Mas tem muita Bíblia que diz que a morte é para Deus fez a morte para o povo ter medo, ter tremer quem? Deus. É aonde está vendo, meu irmão, a desconversão. Uma diz uma coisa, outra diz outra. Olha quando ele diz. Os rabines, o que é rabines? Pregadores. Os sacerdotes, os ovessasses, os coibito do dito pecaminoso da devoção do ganho ilícito. Aí, roubou ilicitamente é pecado. Está vendo aí vocês, crentes, católicos, políticos, doutores, que estão roubando. É ilícito para Deus. Deus está olhando. Que escreveu em verdade o que? Energia. Os judeus dizem, não de Alá está atada, que suas... Vamos ler aqui no pé do... Isso que Simone cobrou ontem, até ontem. Vamos lá. Rodapé. Os judeus. A mão de Deus está atada. Deus está sendo alvo para com ele, retrangindo-se-lhe o ganho. Foi assim que blasfemam os judeus quando desmentiram. Quer dizer, eles desmentiram o quê? O que Deus falou. Então, quer dizer, Deus está com a mão o quê? Amarrada, de tanto ajudar. E quem quer? Ninguém. Mas não fique atados, quem seja eles amaldiçoados. Ó, quem rouba. Pelo que diz, aos contrários, suas mãos estão estendidas, eles despedem seus dons. Ó, perde o quê? Com que, em verdade, que teu Senhor foi decidido para ti, acrescenta a muito deles. Transgressão, renegação da fé. Transgredir e renegar a fé é a mesma coisa. E lançamos entre elas a inimizade, a aversão até o dia da ressurreição, cada vez que acende o fogo para a guerra, Deus apaga e ele esforçar-se em ensinar a corrupção na terra, e Deus não ama os corruptos. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, Lu?
Aqueles que são corruptos, mentirosos, Deus não ama. Não adianta, gente, querer fazer as coisas erradas e se esconder de quem? De Deus. Oh. Se os seguidores do livro crescer e fosse piedoso, certamente remitia-lhe-ão as mais maus obras. Falar-lhe-amos entre em jardim da Gásia. Se o visse observado Torá e o Evangelho, o que do Senhor foram decidido para eles, haveria desfrutado os bem acima deles e debaixo dos seus pés. Entre eles não há comunidade moderada, mas que viu o que muitos deles faz. Observe, vamos dar um exemplo. É muito sério. Observe esse ladrão, bandido de banco, de tudo, assaltante, ladrão de carro. Qual é o fim desse? A riqueza deles termina em quê? A riqueza desses políticos que roubam a nação termina em quê? Nada. Porque Deus não aceita. O mensageiro transmite o que foi decidido de Deus Senhor. Eu estou transmitindo para vocês o que Deus está mandando. Ou eu estou aumentando alguma coisa? É onde está o erro dos pastores. Eles não estão transmitindo o que a palavra manda. Profeta, é o rodapé. Profeta caíram em desprestígio e, consequentemente, começaram a sofrer prejuízos nos negócios, compareceram-se. Quer dizer, eles começaram, os profetas, a perder tudo que eles roubaram do povo. Deus não aceita. Fazer guerra contra o monarca. Esse maluco, pois Deus faz maluco. Ou seja, os judeus e os cristãos. Os bens acima deles, embaixo dos seus pés, os bens celestiais e terrenos. Quer dizer, os bens da gente, está onde? No céu. Os bens da gente, está onde? Na terra. Se a gente não buscar, perde os bens do céu. E perde os bens da onde? Olha quando ele diz: se não fazeres, não haverás transmitido sua mensagem. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou transmitindo a mensagem de Deus para o mundo inteiro. E Deus te protegerá dos homens. Por certo, Deus não guia o povo renegador da fé. Quer dizer, eu estou pregando como a palavra está mandando e Deus me protege. Porque eu não estou mentindo. É o que vocês têm que fazer. Passar a obedecer a Deus e não mentir. E nem aceitar a mentira. Diz os seguidores do livro: não estáis fundado sobre nada até que observai a Torá
o Evangelho e o que de vosso Senhor foram decidido para vós. Em verdade, o que deu o Senhor foi decidido para ti acrescentar a muitos deles transgressões, renegação da fé. Então não te afrinjas com o povo renegador da fé. Não se aflige quando acontecer alguma coisa com alguém, porque ali ele está passando o que ele fez contra a Deus. Vocês estão pensando que Deus, ele tem misericordioso, ele passa a mão na cabeça de gente ruim? Não pense não. Não pense não. Por certo, os que crêem, os que praticam o judaísmo, os que sábios, os cristãos, aqueles dentro deles que creem em Deus, no derradeiro dia, fazer o bem por eles, nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. Com efeito, firmou a aliança com os filhos de Israel. E lhe enviamos mensageiro. Aqui é onde começa a história. Foi que Deus enviou mensageiros. Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Caleb, Josué. Quando ele disse, mas cada vez que um mensageiro lhe chegava com aquilo pelo que suas almas não se aproximavam a ele, a um grupo desmentiam o seu grupo e matavam. Aí. Está vendo aí? O que é que acontecia? Foi o que fizeram. Mataram quem? Jesus. Mataram quem? João. Mataram quem? Vários deles. Porque pregavam o quê? A verdade. Certo? Deus mandou o mensageiro. Eles subia que não haveria cessão. Então, seguiram e ensurdeceram. Em seguida, Deus voltou-se para eles, reunindo-se. Depois, muitos deles ensiqueceram e ensurdeceram. Deus o que faz é humilhante. Quer dizer, Deus, eles oraram a Deus. Eles pediram a Deus que Deus mandasse o quê? Mensageiros. Para tirar eles na mão de quem? De quem, Senhor? Eles eram escravos. Na mão do faraó. E Deus mandou tirar, não mandou? Não mandou o mensageiro? Mandou. Mandou quem? Moisés. Mandou quem? Arão, Miriam. Ou não foi? Foi o que eles fizeram? Não obedeceram a Deus. Com efeito, são renegadores da fé. Os que diz por certo, Deus é Messias, Deus é o Messias, filho de Maria. Messias diz, o filho de Israel. Veja, viu? Veja se eu não estou certo. E Messias diz, filho de Israel. Adorai a Deus, meu Senhor.
Estão vendo, gente, que eu estou certo? Presta atenção, Júnior. Bem direitinho. Vocês que estão me ouvindo, vou repetir, viu? Com efeito, são renegadores da fé. Os que diz, por certo, Deus é o Messias, filho de Maria. Messias diz, filho de Israel. Adorai a Deus, meu Senhor, o vosso Senhor. Por certo, a quem associa a outras divindades, a Deus. Com efeito, Deus proíbe-lhe o paraíso, a sua morada, e o fogo não há para os injustos socorredores. Quer dizer, o que é que eles estão dizendo? Estou certo ou não estou, Maria? Certíssimo. Então, eu pergunto, vou repetir, quero vir, Israel, adorai a Deus, meu Senhor. O vosso Senhor, por certo, a quem associa outras divindades a Deus. Quer dizer, estão associando outros deuses que não existem, como Jesus, como outro, como outro. Aí está dizendo que Jesus não é Deus. Para o bem entendedor, né? Para o bem entendedor está dizendo. O vosso Senhor, por certo, quem associa outra divindade a Deus. Com efeito, Deus proibirá o paraíso e a sua morada, e o fogo não há para os injustos socorredores. Quer dizer, se eu sou certo, para mim não tem medo, eu não tenho medo de inferno. Eu não tenho medo. Para mim, inferno é a mesma coisa de nada. Porque eu acredito em Deus. Só nele. Com efeito, são renegadores da fé. Os que diz, por certo, Deus é o derradeiro de três. Veja, viu? Com efeito, são renegadores da fé. Os que diz, por certo, Deus é o derradeiro dos três. Que é os três? Pai, Filho e Espírito Santo. E não há Deus senão o Deus. Está vendo aí? Que não há. Só tem Deus. Único, se não se abstiverem do que diz. Em verdade, doloroso castigo tocará os que entre eles renegaram o quê? A fé. Está vendo, vovozinhas? Está ouvindo? Aqueles que chegam no pezinho da cama, adorando isso, adorando aquilo. Só tem um para adorar. Então não há se voltar arrependido para Deus e lhe implorar perdão. E Deus é perdoador e misericordiador. O Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro. Olha. Está vendo, Júnior? Está vendo, Simão? Jesus, filho de quem? De Maria. Ele veio trazer o quê? A mensagem. Antes dele, com efeito, outros mensageiros. Rapaz, tá vendo? Eu sou um gênio, viu? Eu descobri isso sozinho, sem ninguém me ensinar porcaria nenhuma. Nunca tive uma aula. E eu cansei de dizer que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Caleb, Josué, Davi, Salomão,
e Maria era mensageiro de quem? De Deus. Era a família de Jesus. Não é família. Ele aqui não está falando de família. Mas o senhor Falava, mas é a descendência. Ele aqui está falando. Eles falam depois de Jesus. Não, ele aqui está falando que eles vieram, tá certo. Mas ele está falando aqui que eles vieram para pregar o quê? Eles são mensageiros. Mensageiro. Antes dele, com efeito, outros mensageiros passaram a sua mãe, era Verissima. Ambos comiam alimentos como os demais. Olha como terrenos evidente para eles os sinais em seguida. Olha. Vamos parar por aqui, que pesou. Que Deus abençoe nós todos. Eu estou tentando passar para vocês. Coisa que eu não sabia. Eu sabia para mim. Mas não adiantava eu estar dizendo, fulano, Jesus é um mensageiro. Mas por que Jesus é um mensageiro? Porque Jesus veio trazer a mensagem de Deus. Quando ele se arrepende, povo, não foi? Foi isso que ele disse? Quando ele disse Maria, não foi que Deus disse a Maria? Eu disse uma coisa a Maria. Foi o que ele disse. Maria, mulher sem pecado, abençoada. E Deus, quando viu Maria, chorou. Agora os crentes querem. Hein? Maria se alegrou. Aí o crente, que é tudo santo, com as pontas crescendo, diz que Maria não é nada. Um livro desse, falando diretamente de Maria, que não era para falar, porque eles lá são contra a mulher. A nossa Bíblia fala muito pouco da história de Maria. Pouquíssimo. Como fala muito pouco da história de Jesus. Mas fala muito. Fala não, velho. Só falou de Jesus depois dos 30 anos. Que o ministério de Jesus só durou 3 anos. Aquela história que o padre mentia, que José era carpinteiro e Jesus era filho de Deus, e José ajudava o pai na carpintaria. Aonde está isso na Bíblia? Jesus ajudava José na carpintaria. Aonde é que está isso na Bíblia, irmão? Eles têm uma credibilidade de criar os problemas que não está na Bíblia. E não pode. Pode. Se a Bíblia diz, não aumentará nem diminuir, nem um tiro, nem um versículo. Que todas as pragas que estão dentro dessa Bíblia, desse evangelho, cairá sobre ti. É difícil, né, irmãzinho? Mas Deus está sobre nós. Quero uma aguinha aí. Gostaram? Ouviram? Agora eu fico triste isso, porque eu pergunto, faço uma pergunta, o que vocês ficarem em dúvida? Tem, Maria? Não está bem explicado, né? Não dá nem para ficar. Então, professor, um cachaceiro, como eu, raparigueiro, mentiroso, brabo igual a jararaca, e Deus fazer uma coisa dessa, pode saber que é uma obra de Deus. É ou não é isso? Ou não é, meu povo? É sim, tem que escolher um dele. Hein? Ele escolheu, né?
Mas eu já tenho pago um preço caro. Essa escolha dele tem me judiado. Mas estou com o maior prazer, porque eu abri um jejum e eu sou pau de dar em dobro, de 24 horas por dia. Até a hora que Deus me der minha bênção financeira. Não abro para a igreja todinha, mas estou fazendo para mim. Vocês façam parte de vocês. A minha eu estou fazendo. Esse negócio não adianta estar jejuando para quem não quer, não. É amolar pedra, é amolar faca e pedra cega. É se sacrificar a boa, né? Não é não, irmã? Eu tenho um apóstolo que vai orar por mim, vai jejuar, vai! Como eu ainda bestarado, não faça sua parte, não. Eu não tenho nada com isso. O que eu tenho é pregar. E eu estou vendo as bênçãos. E eu todo dia vou dizer a vocês, claramente, aprenda quando sair de casa a dizer, meu Deus, me proteja. Quando for dormir, diga, meu Deus, me proteja. Que Ele vai te proteger. Só tem Ele, ou tem outro? Pode virar aqui. Meu povo, muito obrigado. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Qual foi ela? Pai nosso. Agora ore, gente. Alto para o povo vir. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta para Deus, que Deus